E aí, pessoal, tudo bem? Beleza? Bom, hoje eu mudei um pouquinho o formato aqui, né? Não estou mais gravando no meu computador, gravando a tela com slides. Improvisei uma lousa aqui em casa. Vamos ver se dá, se funciona. Vamos ver se vocês conseguem enxergar as letras, as cores, enfim, se conseguem me ouvir, se está claro, se está escuro. Tudo isso depois vocês vão me falando, tá? Que serve de ajuda para mim. Bom, gente, seguindo a nossa nova apostila, o tema que a gente começaria agora é organização celular, aqui marcado. Nós já vimos isso, então a gente vai relembrar, tá? E aí a gente vai, na próxima aula, aprofundar um pouquinho mais. Por que a gente precisa relembrar isso? Porque a gente vai começar a falar de bioenergética. A gente vai começar a falar de como as células obtêm energia. E para isso, tem que estar claro para vocês já de cara a diferença entre células eucarióticas e procarióticas, tá? E que tipo de mecanismo cada célula pode utilizar para obter energia, ok? Bom, nós sempre falamos das diferenças de uma célula para outra, mas aqui eu coloquei, na verdade, uma pergunta diferente. Eu coloquei aqui o seguinte: o que as células eucariontes, né, ou eucarióticas, e as procariontes ou procarióticas têm em comum? Então eu mudei a pergunta. Né? A pergunta e normalmente como, o que a gente faz quando a gente vai dar esse assunto, a gente fala as diferenças. Tá, mas eu coloquei o que elas têm em comum. Então é importante, gente, porque isso aqui é o que toda célula tem. Tá? Não importa se ela é procariótica ou se ela é eucariótica, isso aqui toda célula tem. Então, membrana plasmática, gente, é importante, é ela que forma, ela que delimita a célula. Tá? Além disso, ela é uma estrutura semipermeável, desculpa aqui, ficou meio. Ela é semipermeável, ou seja, algumas coisas passam, outras não. Isso é importante para entender a função dela. Ela acaba aí selecionando coisas que entram e coisas que saem na célula. Então é fundamental. Citoplasma, todas têm, tá? Mas o que é citoplasma? Citoplasma, na verdade, aqui é um espaço. É o espaço intracelular. Só que muita gente confunde com hialoplasma ou citossol, que eu vou por aqui embaixo, ó. Existe também o chamado citossol ou hialoplasma. O que é isso aqui? Gente, se o citoplasma é o espaço que existe ali, o espaço intracelular, então aqui ó, eu tenho a representação de uma célula, eu tenho a membrana, eu tenho esse espaço interno, isso é o citoplasma. E aloplasma ou citossol é o que preenche esse espaço. Vamos chamar é um gel cheio de água, proteína, é isso que preenche, tá? Então, ó, o citossol preenche o espaço interno, ok? Então, eu costumo usar uma analogia que é você montar uma célula num pote de gel de cabelo. Se você pegar a massinha e for montar dentro de um gel, então você pega lá o núcleo, a mitocôndria, ou seja o que for, você põe dentro do potinho de gel. O pote em si, né, a parte externa do pote é a membrana, o espaço interno é o citoplasma e o gel é o citossol, tá? Ou hialoplasma. Beleza? Gente, ribossomos, todas as células têm. Se os ribossomos têm a função principal de produzir proteína, sintetizar proteína, vocês têm que entender já que toda célula, todo ser vivo necessita de proteína o tempo todo, tá? Toda a mensagem genética se dá através de proteínas. A informação que existe no seu DNA, ela só é interpretada e vai desencadear diversas reações, e isso só acontece através de proteínas, tá? Então, ribossomos são estruturas fundamentais em qualquer célula. E além disso, gente, também é necessário material genético. Então, tanto as células procarióticas quanto as células eucarióticas têm material genético, que é basicamente DNA e ou RNA. Certo? Então aí, basicamente, esses dois organismos vão ter essas características em comum. Beleza? Bom, gente, agora
tem o desenho aqui. Faltou preencher o desenho de baixo, na verdade, né? Vou preencher isso aqui de uma forma bem simples. Posso preencher assim, ó. Pronto. Preenchi. O que quer dizer essas coisas? Se você observar essas duas representações de células, tem que estar na cara para você, já tem que estar claro quem é quem. A que tem mais coisas, a que tem mais estruturas, a que tem as organelas dentro dessa célula ali, né? Vão ser as eucarióticas. Então essa aqui é uma célula eucariótica. Consequentemente, essa célula aqui de baixo ela é procariótica. Tá, então como que eu sei dizer quem é quem? Eu vou olhar as estruturas que existem nessa célula. Uma célula eucariótica tem organelas membranosas internamente. Uma célula procariótica não. Qual é a única organela presente na célula procariótica? São esses pontinhos que eu desenhei aqui, que são os ribossomos. Que é aquilo que a gente já viu que eles têm em comum. E o que é essa bagunça que eu desenhei aqui no meio, essa coisa emaranhada? É o material genético, o DNA, por exemplo. Certo? Bom, já na célula eucariótica, temos um monte de coisa aí. Né? Temos aqui diversos desenhos. Isso aqui, gente, essa parte aqui é o núcleo, onde fica o DNA. Ah, mas aqui é o núcleo também? Não. Lembra então que a célula procariótica ela não tem núcleo, ela não tem aquela carioteca, que é a membrana que forma o núcleo, consequentemente ela não tem essa estrutura. O que mais temos aqui? Ó, retículo endoplasmático, se tiver pontinhos, rugoso, tá? Retículo endoplasmático liso. Cada um com uma função. Nós já colocamos as funções dela na lousa. Nas últimas, aliás, nas nossas primeiras aulas do ano, eu coloquei as funções de cada organela, tá? Você tem anotado no caderno? Deve ter, eu espero que tenha. Se você tiver, você lê lá de novo quais são as funções de cada uma. Não precisa ficar pondo aqui não, tá? O que mais que a gente tem aqui? Temos, ó, vou pôr de outra cor aqui. Temos os lisossomos, por exemplo. Isso a gente falou bastante, né, de digestão intracelular. Agora, por que eu estou falando das organelas? Porque chegou o momento de eu focar nesse cara aqui que eu desenhei em laranja, tá? Na verdade, nessa organela que é talvez a organela fundamental aí para a célula eucariótica. Deixa eu ir para esse lado. O que essa célula tem de tão importante, gente? É o seguinte. Primeiro, essa célula aqui, ela é a mitocôndria. Mitocôndria. Tá, mas e daí? E daí, gente, que é na mitocôndria que acontecem os processos que geram energia para a célula. Então, nosso foco agora vai ser energia, vai ser bioenergética, como as células conseguem energia. É isso. Então, basicamente, nesse momento, a gente vai estudar a mitocôndria nas células eucarióticas e como funciona o processo de obtenção de energia nas células procarióticas. É isso, tá? Por isso que eu montei essa aula de revisão antes da gente entrar no detalhe. Então você precisa saber primeiro a diferença entre um e outro. Então, gente, a mitocôndria, lembra lá, vai ser onde produz ATP. ATP. Essa palavra vai ser fundamental para vocês agora. A gente não vai ficar mais falando assim, ali é onde produz energia, blá, blá, blá. Não. Agora tem que começar a usar essa palavra aqui, ó, ATP. Chegou o momento, ok? Então, quando a gente for estudar o processo de respiração celular, que é o principal processo de geração de energia nas células eucarióticas, a gente vai falar das mitocôndrias e o que acontece nas mitocôndrias para que possa gerar ATP. E quando a gente vai falar de processo de produção de energia nas células procarióticas, a gente vai falar de outros processos, principalmente uma coisinha chamada fermentação. Fermentação. Não é que a fermentação só ocorre aqui, não é isso, mas é a principal forma de obtenção de energia dessas células procarióticas aqui.
Certo, gente? Então na próxima aula que eu vou mandar para vocês, a gente já começa a parte de bioenergética mesmo. Essa aula é só uma revisão da diferença de uma célula procariótica e eucariótica, né, o que tem em uma, o que não tem o que tem na outra e vice-versa, e para a gente lembrar principalmente dessa mitocôndria aqui. Tudo bem? Então, gente, é isso. Espero que você tenha conseguido entender o que eu falei, enxergar na lousa. E aí, até a próxima aula. Valeu, falou!